Nós acabamos de presenciar um dos maiores escândalos no nosso país, que foi a decisão do Banco Central em manter a taxa de juros em 13,75%. Eu começo a acreditar que o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, esteja agindo de fato de modo deliberado para prejudicar o atual governo. Porque indicadores técnicos, argumentos técnicos que o mercado tanto gosta de falar, nós temos aos montes. Eu vou apresentar para vocês nesse vídeo. Então tinha que ter caído. Por que não caiu? Porque o Campos Neto é ideológico e mostra também que o Banco Central, ele não é independente coisa alguma, ele é independente do povo brasileiro, mas ele é dependente da vontade do mercado. Na sua opinião, o Roberto Campos Neto, ele tá querendo prejudicar o Lula? Você acha que o Banco Central, ele é independente? Se você tá revoltado, deixa o seu like se você concorda comigo que o Campos Neto agiu para prejudicar o Lula e se inscreva no canal porque são todos os dias vídeos sobre política. A decisão do Banco Central, ela acabou de acontecer. Foi agora por volta das 6h30 da tarde, logo depois que tem o fechamento da Bovespa para evitar qualquer tipo de oscilação no mercado em função da decisão do Banco Central. Isso já era esperado, a manutenção da taxa de juros em 13,75%. Um absurdo essa taxa de juros. É um escárnio com a população brasileira. Sufoca o crescimento do país, evita o desenvolvimento e uma série de problemas. Mas vocês não vão acreditar na justificativa que foi dada. Uma justificativa simplesmente ridícula, é um escárnio com a nossa cara. Porque argumentos para cair nós temos aos montes. Mas para manter, eles falaram o seguinte: não existe uma perspectiva de aumento da inflação em 2024. 2024 é só o ano que vem. Se você abaixa a taxa de juros, você não pode aumentar se a inflação estiver subindo? Que argumento mais patético. Mostra aqui o Banco Central. Esses economistas todos que estão lá, eles são sim ideológicos. O Roberto Campos Neto, ele é ideológico. De técnico eles não têm absolutamente nada. Porque se de fato eles fossem técnicos, nós temos indicadores mostrando que a taxa de juros tinha que ter caído. Indicadores mais do que suficientes para respaldar a decisão da votação de hoje do Banco Central. Como por exemplo, queda da atividade econômica, tá caindo. Há uma desaceleração do aumento do emprego. Tá caindo também. Ah, mas tá aumentando o trabalho informal. Agora, a carteira assinada tá caindo. Que mais? Ah, as montadoras. Montadoras dando férias coletivas. Por quê? Porque não tá tendo consumo de carro. Os juros futuros têm uma perspectiva de queda. A inflação caiu. Se a inflação caiu, por que o juros está alto? Não faz sentido. Mas vamos continuar. Há uma perspectiva negativa com relação ao ambiente interno. O banco americano quebrou, o FSB, o Silicon Valley Bank quebrou. Depois nós tivemos o outro banco, também quebrou, o Federal alguma coisa, também quebrou nos Estados Unidos. É um ambiente externo que é prejudicial, preocupante, e o Fernando Haddad reonerou os combustíveis, ou seja, a arrecadação aumentou. Então não faz sentido, diante de todos esses indicadores, que são indicadores técnicos, ou seja, seria uma decisão técnica e não ideológica, haveria a possibilidade de reduzir a taxa de juros, mas o Banco Central não fez. E por que não fez? Porque não é independente coisa alguma. Essa história de independência do Banco Central é balela. Balela, é uma farsa. Porque se fosse independente, o que é uma coisa independente? Na minha opinião. Algo independente é algo que você pensa por si mesmo, que age por si próprio, baseado em critérios técnicos e objetivos, ou pelo menos em critérios objetivos. E não foi isso que aconteceu, porque depois de todos esses indicadores não houve queda de juros, mostra que o Banco Central, na verdade, ele pode ser independente dos critérios técnicos e da sociedade brasileira, mas do mercado não é. Então se o Banco Central vai seguir a vontade do mercado, vamos fechar o Banco Central, aí você cria ali um conselho para o governo ouvir o mercado define a taxa de juros. A palhaçada tudo isso. Uma vergonha, um escárnio. Foi um dos maiores escândalos que nós já tivemos no país. E por que eu vejo que isso é para prejudicar o Lula? Porque a lógica do crescimento do governo Lula, do PT, é uma lógica do crescimento baseado em consumo. O Lula acredita que aumentando o consumo nós vamos aumentar ou nós vamos ter crescimento econômico. E como que aumenta o consumo? Ou pela via privada, se a via privada não tiver aumentando o consumo, investimentos públicos. Ou é a via privada ou é o Estado. Aí sim, com o aumento do consumo, você consegue crescer. E por quê? Porque se você começa a comprar mais produtos e serviços, para o empresário começa a ficar mais rentável, ele começa a ganhar mais dinheiro com o seu negócio, vendendo produto e serviço, ao invés de ganhar dinheiro com aplicações financeiras. Então o empresário fala o seguinte: opa, peraí,
Se eu deixar esse meu dinheiro parado aqui na minha aplicação, eu estou perdendo dinheiro. Então é melhor eu expandir o meu negócio, porque eu estou ganhando mais aqui. Então ele tira o dinheiro da aplicação financeira, que é um dinheiro que não gera emprego, não gera desenvolvimento e só aumenta a desigualdade social, e aplica justamente no seu próprio negócio, contratando mais funcionário, expandindo o negócio. E aí quando você contrata mais funcionário, você tem mais gente empregada, é mais gente com dinheiro, mais gente consumindo. Mais gente consumindo, mais interessante os investimentos, e aí você começa a criar e girar toda essa roda. Só que se vier pelo investimento público, você aumenta os gastos públicos e aí o mercado fica com toda essa chiadeira. E por que os gastos públicos aumentam? Porque a taxa de juros está alta. A taxa de juros alta, com 13,75, que é uma taxa de juros absurda no mundo todo, acaba impactando essa lógica de crescimento que o Lula e o governo do PT têm. Porque se você tem uma taxa de juros mais alta, fica mais caro você comprar com crédito, comprar a prazo, fazer investimentos, fazer financiamentos. Tanto que o Josué Gomes, que é o presidente da Fiesp, criticou a taxa de juros. Falou assim, essa taxa de juros não existe e ela é absurda. Porque como que a indústria vai tomar investimento com essa taxa de juros a 13,75? Não toma, a indústria para, não se moderniza, não expande, não consegue contratar. E aí nós vemos toda essa paralisia da economia. E isso só pode ser, na minha opinião, motivado pelo objetivo do Roberto Campos Neto de prejudicar, sim, o governo Lula, porque ele é bolsonarista. Ah, mas você está viajando. Não estou viajando. Gente, pelo amor... Nós fizemos aqui... Se tem alguém que entende desse Bolsonaro... Nós somos o canal ou a personalidade que nós mais entendemos de bolsonarismo em toda a mídia brasileira. O medo do Bolsonaro ser preso, nós estamos falando desde 2020. Desde 2020. Todo esse movimento de Michele, faz quanto tempo que nós estamos falando? Faz quanto tempo que a gente está falando que o Bolsonaro vai entrar em conflito com a Michele? E o Matheus Leitão falou isso ontem, nós estamos falando já desde o fim do ano passado. A mudança do bolsonarismo, o movimento religioso, nós estamos aqui há anos falando isso, a gente entende, o bolsonarista ele é completamente ideológico e o Roberto Campos Neto ele é bolsonarista. É o único bolsonarista hoje que tem um cargo relevante na República. Para com a conversa. Aí vem a Thaís Oyama e falando o seguinte, o Lula, colunista do UOL, o Lula ele está querendo colocar o Roberto Campos Neto como inimigo do povo. Como se o Lula não pudesse fazer essa discussão, cheia de ironia. Não, ele está atacando. O quê? Essa ironia da Thaís Oyama de fato tem um sentido, porque o Roberto Campos Neto é o inimigo do povo. Com a taxa de juros a 13,75, contrariando todos os critérios técnicos, ele mostra que ele de fato é um inimigo do povo, porque técnico ele não é, ele é ideológico. E se ele está sendo ideológico, ele está prejudicando a nação em detrimento de um grupo muito diminuto de pessoas que vivem de rentismo. E essa discussão, e a Thaís Oyama está falando, essa discussão já acabou, o Lula venceu a discussão com relação à necessidade de reduzir os juros. Faz quanto tempo, já há 2, 3 meses, que nós estamos com essa discussão? E todos aqueles que se opuseram ao Lula no início estão em silêncio. Por quê? Porque essa é uma discussão que já foi vencida. O Lula não pode discutir, não sei o que tem. Mas ele colocou a discussão, venceu porque ele estava certo. Os juros não podem permanecer tão altos. É um escárnio com o povo, é um escândalo e mostra que o Banco Central de técnico não tem absolutamente nada. Até autoridades internacionais começaram a falar dos juros no Brasil. E a Thaís Oyama, não, selecionou como sendo o inimigo do país. Mas ele é ou não é? Na sua opinião, Campos Neto é ou não o inimigo do Brasil? Coloque nos comentários.